Este ano 2022 foi o primeiro em que, enquanto partido político, a Iniciativa Liberal pôde acompanhar o mandato da autarquia de Santa Maria da Feira. E foi por isso, com particular atenção, que analisamos este relatório, o relatório de gestão da Câmara, e, como em todos os relatórios da vida de uma instituição, há sempre ações positivas e negativas, há sempre investimentos que são acertados, há investimentos que são errados. E à Câmara Municipal, como o Sr. Presidente aqui fez, e muito bem no seu papel, cabe defender o seu trabalho. Não duvidamos que resultou de muito trabalho, de muito empenho, de muito esforço do Sr. Presidente e dos seus vereadores e das equipas que os acompanham. Mas esta Assembleia cabe o papel de escrutínio. E o que está em causa é exatamente a avaliação política desse trabalho. Não vamos, por isso, analisar ação a ação, evento a evento, reunião a reunião, projeto a projeto, mas sim politicamente como é que nós vemos o trabalho do município neste ano, que é isso que estamos aqui a fazer. E, claramente, a Iniciativa Liberal tem uma visão diferente para o Conselho e tem uma abordagem diferente à forma como se gera a Câmara Municipal. E este relatório confirma plenamente essa diferença. Se não, vejamos. O Sr. Presidente começa este relatório, a primeira frase que aparece no relatório é 2022 foi um ano de viragem. Será que foi, de facto, na atividade municipal, um ano de viragem? Então fomos à procura desta viragem, virando as 600 páginas, ou lá quantas são, do relatório, tentando encontrar grandes diferenças em relação a relatórios anteriores, a planos de atividades anteriores. E confesso que não encontramos tantas diferenças assim, não encontramos tantas ideias novas assim, e continuamos também a encontrar um relatório que, enquanto documento, é um documento maçudo, pesado, listagens imensas de atividades, mas que não permite leituras críticas, sintéticas, comparação entre o prometido e o realizado e, acima de tudo, a eficiência do investimento público naquilo que são os objetivos de política pública. Não há essas sínteses, não há esses indicadores. Também não se contextualiza o Conselho como ele é hoje. Não se fala sobre qual é a população do Conselho, a atividade económica, a atividade social, a atividade cultural do Conselho, para além daquilo que é a atividade do município. Fala-se só sobre para dentro de portas, para dentro de casa, como se o município não fosse a representação dos municípios para o desenvolvimento do Conselho como um todo. Fala como uma instituição que está fechada em si e que relata aquilo que ela faz e não aquilo que são as consequências na vida coletiva do Conselho. Não temos pouquíssimos indicadores sobre o resultado efetivo da transformação positiva do Conselho que o município, com o dinheiro dos contribuintes, está ou não a conseguir fazer. E essa contextualização não é indiferente. Há municípios que o fazem muito bem em relatórios de atividades e relatórios de contas, como podem consultar. Há 308 para consultar. E há muitos que o fazem muito bem. E, portanto, na verdade, também já não tínhamos grandes expectativas. Porque já no contexto do plano de atividades de orçamento, nós tínhamos dito que o que se verificava era um completo comodismo, estou a citar-me, e até alguma preguiça, e que não se reconhecia um desígnio de futuro, uma visão estratégica, um rumo para o Conselho. E este relatório, esta realidade, confirma essa antecipação. Porque não encontramos, de facto, essa ideia de viragem. E, na prática, o que encontramos é um copy-paste de relatórios anteriores, copy-paste de atividades anteriores, não se questionam porque é que se mantém aquelas atividades, fazem-se porque sim, sempre se fizeram, voltam-se a fazer igual, com resultados mais ou menos iguais, com os mesmos problemas por resolver, em que se trazem muitas listas, mas não os efetivos contributos das ações para o desenvolvimento, em que se descreve exaustivamente a realização, mas não o resultado, que é o que interessa às pessoas. E, portanto, o que os feirenses querem saber não é quantas reuniões se fizeram, é assim qual é o impacto que isso teve na vida das pessoas. Não quer saber quantos estudos ou projetos a Câmara está a fazer todos os dias. Quer saber quantas realizações e obras em concreto estão a acontecer. E isso é muito omisso o relatório. Falta uma clara definição de objetivos estratégicos e falta e também há uma falta de ligação entre esses objetivos e as atividades concretas. Não se percebe porque é aquela atividade, que objetivo concreto se propõe resolver, que problema quer abordar. E, como disse, falta uma visão de futuro para o Conselho, que acreditamos que é um instrumento, que a visão política é aquela que informa o trabalho técnico e não o contrário. E quando não se sabe para onde se quer ir, qualquer percurso serve. E quando não se é claro onde se quer chegar, também não é possível, de forma rigorosa, avaliar o desempenho político do município. E a falta de objetivos estratégicos mensuráveis, nós tivemos que nos socorrer de um instrumento para o poder avaliar, já que o relatório não o traz. Esse instrumento é simples. É o próprio programa político que o PSD apresentou aos eleitores deste Conselho. E penso que o que temos que avaliar é o confronto entre o resultado desta atividade e o programa político. E foi esse exercício que fizemos.
Então, vou passar aqui, porque não temos muito tempo, citar só algumas dessas diferenças entre a promessa política e a realização efetiva do município. Então vamos lá, Sr. Vereador. Quanto à natalidade, já foi aqui trazido este assunto. E nós não fazemos reuniões preparatórias dos inquéritos nesta Assembleia, até porque são partidos diferentes. A primeira promessa, que até foi anterior às eleições, mas era obviamente uma ação de campanha eleitoral, foi anunciar com pompa e circunstância que se ia combater o envelhecimento do Conselho, obviamente o objetivo com que estamos de acordo, mas não estamos tão de acordo com aquilo que se entendeu como um instrumento para esse objetivo, e então o Sr. Presidente tirou um coelho da cartola, que é atribuir um apoio financeiro de 600 euros anuais a cada criança residente no Conselho, até completar 3 anos de idade. A nós pareceu-nos eleitoralismo, mas ficámos a aguardar pelos resultados com toda a humildade. Depois, primeiros resultados. Até 31 de dezembro foram aprovadas 2.648 candidaturas, que o Sr. Presidente acabou de dizer, e foram já gastos 1.130.000 euros relativos a candidaturas de crianças nascidas entre 2019 e 2022, 3 anos. Não nos é dito nada sobre quantas crianças efetivamente nasceram no Conselho, se esse valor é maior que nos anos anteriores, se estamos ou não a combater os indicadores de envelhecimento, nada sobre esse assunto, zero. Mas, tentando fazer uma estatística simples, tentando deduzir essa informação que não existe, se dividirmos os 2.684 candidaturas por 3 anos, dá-nos 895 crianças por ano. Ora, então vamos fazer comparações. Portanto, 2019, 20 e 21, ou 20, 21, 22, 895 em média por ano. Estamos ou não, então, a aumentar a natalidade do Conselho? Vamos comparar com 2018. Diminuiu. Em 2018 tínhamos tido 1.051. E em 2011, no censo anterior, 1.248. Portanto, continua a descer. Aparentemente, porque não temos mais dados que não a leitura em estatística simples daquilo que é os dados que a Câmara não apresenta neste relatório. Ou seja, e outras perguntas. Será que todos os beneficiários vivem efetivamente no Conselho? Acreditamos que não. Ou seja, a pergunta é, esta medida está a ter resultados, sim ou não? Para já o resultado foi gastar o dinheiro dos municípios, mas o objetivo político, que era aumentar a natalidade e combater o envelhecimento, aparentemente, porque ninguém o reflete no relatório, aparentemente não foi conseguido. Já se gastou o dinheiro, mas já não tivemos o resultado. Na educação, o Sr. Presidente prometia no seu programa político apostar essencialmente no ensino profissional e técnico-profissional como opções preferenciais dos alunos do Conselho. Estamos completamente de acordo com este objetivo. Será que isto aconteceu? Será que este ano contribuiu para esse objetivo? Foi aumentada a oferta de ensino profissional? Houve, de facto, uma mudança nas escolhas dos nossos alunos do Conselho em relação ao ensino profissional mais do que havia antes? E fui à procura no relatório dessa resposta. Zero de respostas sobre esta questão em concreta. O que diz é que a autarquia promoveu reuniões com entidades formativas da rede pública, de forma a delinear uma estratégia para a captação de investimentos para a criação de centros tecnológicos de especialização. Números concretos de estudantes que foram para o ensino profissional, de aumento dessa formação, de qualificação dessa formação, zero de respostas. Não sabemos, portanto, se estamos ou não a conseguir cumprir esse indicador. Na cultura, anunciava-se também uma grande inovação, os Dias do Burgo, com um papel dinamizador da nossa oferta cultural e turística ao longo do ano. Não que estejamos completamente de acordo com o formato, mas a ideia de manter a atividade todo o ano e promover o território todo o ano, obviamente, é um desejo de todos os feirenses. No relatório, o que é que encontramos em concreto sobre esta proposta, esse objetivo político que está apresentado no programa eleitoral? Apenas se refere que não foi realizado. E o argumento que foi usado é que não foi realizado porque houve uma pandemia e porque houve obras no Castelo. Ora, isto não era para ser todo o ano? A ideia não era que o Burgo fosse todo o ano? Em 2022 houve 12 meses de pandemia? As obras do Castelo não eram antecipáveis? E a pergunta é, porque é que então se apresentou um programa, o que é em concreto o resultado desta opção política de criar este evento? Mantém-se ou não como objetivo? Aliás, o dinheiro foi devolvido ou foi creditado na relação com a Feira Viva. E já agora, por falar em turismo, que indicadores de concreto temos? O que temos é listas de atividades, feiras onde se participa, promoção que se fez, mas concretamente temos uma alteração do perfil dos turistas, temos mais oferta hoteleira, temos mais pessoas a gastar mais noites no Conselho, com menos sazonalidade fora dos eventos, com mais valor por turista no Conselho? Zero respostas sobre isso no relatório.
Fala-se também no desporto na pista de Sanfins. Mais uma vez se fala da promessa e do projeto. Agora é o IPDJ, depois vamos ver o que é que vai ser. Gostamos de facto de ver a realidade, acreditamos que vai acontecer, continuamos a acreditar que vai acontecer. No desenvolvimento económico, o Sr. Presidente afirmava no seu programa político que a nossa ambição agora é criar emprego qualificado e bem remunerado. Depois procuramos no relatório resultados sobre esta aposta política, mas não percebemos de facto qual foi o resultado neste sentido. Sabemos apenas que os trabalhadores de Santa Maria da Feira continuam a ganhar, em média, um salário mais baixo que a média da área metropolitana, mais baixo que o norte de Portugal e mais baixo que o resto do país. Esse é o resultado objetivo que temos hoje. Sabemos que, obviamente, não é o município que define os salários das pessoas, mas se propõe politicamente aumentar o rendimento médio dos feirenses, tem que responder politicamente por isso também. É isso que nós esperamos da responsabilidade política. E o que se destaca é a realização de uma conferência, como agora foi aqui destacado pelo Sr. Presidente. No ambiente, diz o programa político do PSD que vamos implementar o plano de ação para a energia sustentável e o clima e que define as ações concretas para atingir a meta de redução de pelo menos 40% nas emissões de CO2 até 2030. Completamente de acordo. Aqui quantificou um resultado. E estamos atentos se até 2030, de facto, o município vai reduzir, o Conselho de Santa Maria da Feira reduz em 40% das emissões de CO2. E, portanto, já esperamos que este relatório começasse a apresentar alguns resultados nesse sentido. Depois, zero informação sobre o tema. Nós não sabemos quais as emissões reais de CO2 que temos, mas continuamos a saber que temos emissões poluentes nas ribeiras do Conselho, isso sim. Nos transportes, prometia-se, na essência, como projeto âncora, a requalificação do nó da Cruz dos Espaçonistas. Foi apresentado também já aqui o ponto de situação. Continuamos a aguardar que seja cumprido este projeto político. Para já, o que vimos foi pouca evolução sobre esse assunto, como vimos também, ou como não vimos Santa Maria da Feira no plano ferroviário nacional, nem vimos Santa Maria da Feira no plano de expansão do metro do Porto, que são também, a nível de transportes, ações objetivamente estratégicas para o Conselho e de grande utilidade para os feirenses. Outra medida que foi anunciada logo na primeira Assembleia, com pompa e circunstância, foi a construção dos novos espaços de Conselho, um projeto com o qual nós não estamos de acordo, mas, obviamente, democraticamente, quem venceu as eleições tem todo o direito de o querer implementar. Também procuramos, ponto de situação, que vimos de fórum 3Ds bonitos, resultados do concurso de ideias, mas a pergunta que se faz é, nos serviços técnicos do município, o que é que já avançou? E o que vimos foi que houve apenas um estudo de enquadramento urbano, é isso que encontramos descrito no documento. E a pergunta é quando é que começa a obra de facto, quanto custa, como é que vai ser financiada e quando é que estará concluída. Quanto à revisão do PDM, também um assunto, um instrumento fundamental para o planeamento do território. Pesquisando este assunto no relatório, o que encontramos também é que houve uma análise de sugestões dos municípios, mas muito pouco mais do que isso está referido no relatório. Portanto, gostávamos de saber se foi omissão ou se há mais avanços neste assunto. Podíamos ficar aqui toda a noite a fazer este exercício, fizemos noutras áreas, não temos tempo para falar de tudo, mas o que queríamos aqui fazer é este exercício de escrutínio político, promessas e resultados, contributos dos investimentos com o dinheiro dos contribuintes para a satisfação do bem-estar dos contribuintes deste Conselho. Sobre a parte financeira, não temos também muito tempo a análise detalhada, deixamos apenas alguns comentários mais genéricos. Como o Sr. Presidente diz, e agora é moda dizê-lo, o município tem as contas certas. Mal seria. As contas certas é uma condição do exercício da política pública e da execução da gestão orçamental pública. E quem não cumpre, quem não tem as contas certas, tem resultados até penais no limite. Mas também quero dizer que é muito fácil ter contas certas quando se cobra os máximos impostos às pessoas. É muito fácil fazer assim. Qualquer um de nós, na sua empresa, se pudesse cobrar impostos aos outros, tinha as contas certas, com certeza, na sua empresa. E essa é que é a questão concreta, é quanto é que nós podemos ter de contas certas não cobrando o máximo de impostos às pessoas. Esse é que é o exercício, o compromisso que se quer num bom gestor público. E, nesse caso, o que diz o relatório é que, relativamente aos impostos diretos, a Câmara cobrou aos municípios mais de 37 milhões de euros, que representam 71% das receitas próprias, quase mais de 2 milhões do que no ano passado. Carlos, um minuto para terminar. Certo. Portanto, não foi só o Governo que ganhou com a inflação e os feirenses também estão a pagar com mais pobreza para que o Estado continue a embolsar mais recursos. Num Conselho que se diz que tem um saldo de gerência de 50 milhões de euros. Porque é que foi preciso cobrar mais impostos aos feirenses, que estão com mais dificuldades económicas, quando o município, no fim do ano, poupa e tem no banco 50 milhões de euros, é isso que tem a transição de saldo de gerência. E, portanto, em resumo, e tínhamos mais a falar sobre a parte financeira, mas como não temos muito tempo, queria só sublinhar aqui o aumento das despesas correntes, do peso das despesas correntes, de 51% para 66%,
o aumento do custo com pessoal, temos consciência que resulta parte dele da integração dos colaboradores da área da educação, que decorre da transferência de competências, mas também sabemos que é um peso fixo que fica nas contas do município e que é importante considerar para o futuro, porque hoje o custo com pessoal aumentou proporcionalmente o seu peso nas contas do município. Não temos que ficar indiferentes a esta questão, porque é um fardo que transferimos também para os próximos anos. Não por responsabilidade do município, obviamente, mas numa análise política também temos que verificar esta situação. Mesmo assim, são 465 pessoas que vêm nesta transferência, mais 72 para outras funções, portanto temos 537 pessoas mais a ser pagas todos os meses no quadro da Câmara Municipal, o que é um peso bastante grande, com a responsabilidade também que tem. Em resumo, mesmo para terminar, o que vemos é uma Câmara centrada em si própria, e não poucas vezes na sua propaganda, trabalhando mais para as redes sociais do que para a população, uma Câmara mais pesada e burocrática, dedicada mais à microgestão do que à estratégia, uma Câmara sem mecanismos de inovação na governança pública, sem mecanismos de corresponsabilização com a sociedade civil, com as empresas e com os cidadãos. E este relatório não apresenta uma clara demonstração de impactos das políticas a curto, médio e longo prazo, não monitoriza resultados, não tem uma leitura analítica do contexto do Conselho e, como dissemos o ano passado, falta uma reflexão crítica, mas fundamental, sobre o alinhamento da ação municipal em relação aos grandes desafios do Conselho, do país e da Europa, no tema da descarbonização, da acessibilidade, da transição digital, etc, etc. E a pergunta é como é que nós podemos reagir às mudanças do mundo para que Santa Maria da Feira fique mais competitiva, como é que podemos atrair investimento produtivo e qualificado, atrair população jovem e capacitada, e estas questões o relatório não dá resposta. Não é esta a forma de gerir o município com a qual nos identificamos, não é este Conselho que sonhamos para as próximas gerações e, perante tudo isto, não podemos, obviamente, aprovar este relatório e achamos que os feirenses merecem mais.